Olá galera, meu nome é Thiago Nascimento, sou profissional de educação física e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês como é que funciona, como é que começa o diabetes tipo 2, que representa quase 94% dos casos de diabetes. O diabetes pode ser tipo 1, que é uma disfunção mesmo do pâncreas. O pâncreas é uma doença autoimune, onde os anticorpos, na maioria das vezes, atacam o pâncreas e entende que as células beta-pancreáticas são o corpo inimigo e destrói as células beta-pancreáticas. Então a pessoa não tem como produzir insulina. Como é que é essa produção? Você come alguma coisa, o sangue passa pelo pâncreas, o pâncreas analisa e vê um limiar, que é considerado saudável. Se tiver uma quantidade maior de glicose na corrente sanguínea, ele estimula as células beta-pancreáticas que vão produzir e colocar na corrente sanguínea a insulina. A insulina não pega a glicose e leva para a célula muscular. A insulina é um sinalizador. O que ela faz? Em todas as células, vou botar assim redondinho as células, tem receptores ao longo da célula, é como se fosse um estádio de futebol e as suas entradas. Então só consegue entrar pela entrada, né? Então os receptores são esses. Então fica aqui cheio de insulina jogada aqui na fenda sináptica, que a gente chama nesse meio extracelular fora da célula. E aí o que acontece? Quando ela se toca aos seus receptores, aí sim vai estimular o núcleo da célula, uma substância chamada de GLUT4. O que é esse GLUT4? É o transportador de glicose número 4. O que ele faz? Ele vem e abre a membrana da célula para a entrada de glicose. Beleza? Então essa é a função normal. Quando as pessoas estão com uma quantidade maior de gordura, principalmente a obesidade abdominal, a gordura é demasiada, ela faz o quê? Ela libera uma secreção, uma substância chamada citocinas inflamatórias, que é um conjunto de substâncias, entre elas tem o inibidor do plasminogênio, a resistina e o pior de todos, que é o TNF-alfa. O que esse pior de todos, esse TNF-alfa faz? Ele destrói a membrana celular. Se os receptores ficam na membrana, então ele destrói os receptores. Então o pâncreas vai analisar o sangue, vai liberar a insulina, só que imagina um estádio de futebol, numa final de campeonato brasileiro, com as duas torcidas liberadas, e só tem uma entrada. Vai conseguir entrar a torcida inteira? Não. Vai dar PT. Então o que acontece? Então ele tem aqui a capacidade de entrada total, só que só tem alguns receptores que estão funcionando, que estão normais. E aí o que acontece? Você fica com resistência à insulina. O pâncreas ele não para de analisar o sangue e não para de estimular as células beta-pancreáticas para a liberação da insulina. Então o que acontece? Você fica com um quadro de insulinemia. Consequentemente, esse quadro de insulinemia vai ativar o teu sistema nervoso simpático, que é aquele sistema nervoso de luta e fuga, e assim vai aumentar um pouquinho sua frequência cardíaca. E aí o que pode acontecer com esse excesso todo? Vai causar poliúria, que é excesso de urina. Você vai começar a urinar mais devido à insulinemia, beleza? Como é que a gente sabe se a nossa quantidade de gordura está alta o suficiente para isso? Primeiro, uma avaliação física com um profissional de educação física ou nutricionista e exame de sangue. Por favor, hemoglobina glicada. Teste de glicose é como se fosse uma foto. Estou com essa camisa aqui, tirei uma foto, tiro a camisa, troco a camisa, já estou diferente. Então, o teste, o exame hemoglobina glicada, ele vê os últimos 3 meses como está funcionando, porque as hemoglobinas têm duração de vida durante 3 meses. Então, quando a glicose se liga a ela, a gente tem como analisar, os médicos têm como analisar e ver. Então, quais são os parâmetros para você saber se você está próximo a esse quadro de diabetes tipo 2? Seria o quê? Os resultados acima de 6,5 de hemoglobina glicada, você já está diabético, já vai fazer uso de medicação. De 5,7 a 6,4 a gente chama de pré-diabetes. E abaixo de 5,6 você está bem de vida. Valeu, galera!